Fala, meus amigos do YouTube, beleza? Aqui sou eu, Marlon Barros, e hoje trago para vocês uma análise barra teorias do trailer de Creed 3 que saiu hoje. Trailer muito bom, recheado de informações que a gente pode aproveitar e tentar organizar para ver como é que vai ser o filme. Então, sem mais delongas, vamos nessa. O trailer inicia com o Adonis como campeão. Ele está enfrentando um adversário. Esse adversário que ele está enfrentando é o Pretty Rick Conlan, aquele antagonista do primeiro filme, que enfrenta ele no final e que ele acaba perdendo, né? Então é muito interessante porque eles vão ter essa revanche e aqui o Adonis vai ter a oportunidade de ganhar ele, né? Então vai mostrar que ele superou as barreiras, que ele está bem mais forte que antes, etc, né? Então vai mostrar a superioridade dele como campeão. Passando disso, a gente tem lá toda a fama dele, vai ser mostrado uma revista, quem é o próximo campeão, né? Vai estar mostrando a relação dele com a família, que está indo tudo certo, a filha dele já está grande, vai ter se passado 7 anos desde que ele começou, né? E ele vai estar mencionando tudo isso e vai ter citado o Rock, vai ter citado o Apollo. E aí eu deixo com observação uma cena em que ele está numa espécie de velório, ele está de óculos, e provavelmente essa cena é a morte do Rock, né? O personagem do Sylvester Stallone não vai estar presente nesse filme, não pelo menos com o personagem vivo, né? E aí eu acho que essa cena pode ser o início do filme que mostra que o Rock morreu, ou pode ser após a luta contra o Rick Conlan, que ele deve receber uma ligação e deve ser o anúncio da morte do Rock. O Sylvester Stallone falou que a última aparição dele vai ser em Creed 3. Então eu acredito que ele vai aparecer por meio de flashbacks que o Adonis vai se lembrar para aconselhar ele quando ele estiver desnorteado e etc. Então, passando disso, a gente vai ter agora uma cena em que o Adonis vai estar observando um spar. E essa cena ela é muito interessante para a gente olhar no final. Mas o que é mais interessante ainda é a gente reparar nos pôsteres que tem na parede, né? A gente percebe que tem um cara chamado Chaves bem ali do lado, eu vou deixar circulado para vocês verem. Esse cara chamado Chaves, ele tem 2 títulos, provavelmente ele pode ser o próximo alvo do Adonis. Agora que o Adonis é um campeão imbatível, talvez ele queira mudar um título para outra categoria, né? Então é interessante notar isso. Ou talvez ele também seja membro dessa mesma academia que o Adonis treina. Ele também seja treinado pelo mesmo treinador que treina o Adonis. Só que, claro, ele é de uma categoria diferente. O que justificaria o fato de ter pôster tanto dele quanto do Adonis na parede, né? Então é bem interessante notar isso também. É interessante notar que aquilo que a gente comentou ali, ó, Conlan vs Creed 2, né, que foi justamente o que aconteceu no início do filme. Provavelmente o Adonis já começou ganhando dele, né? Que nem no filme anterior, em que ele começou ganhando de alguém, né? E assim por diante. Então, vamos continuar. Então, continuando isso, a gente vai ter o início do filme, em que ele vai encontrar o amigo dele de infância. E aí, esse amigo dele de infância, ele foi preso por 18 anos. Então, 18 anos ele ficou preso. Mas ele vai falar pro Adonis que ele conseguiu manter o físico e tudo mais. E vai estar bombadão do jeito que a gente viu, né? E é interessante porque o Adonis foi preso junto com ele na infância. Como eles foram presos juntos na infância, né, a gente vê que o Adonis ele seguiu um caminho totalmente diferente. Ele foi encontrado pela Mary Ann, ele foi criado e ele tinha uma carreira empresarial. E o Damien já não teve essa sorte. Ele ficou preso durante 18 anos, né? O Adonis testemunhou a favor dele, mas não deu certo, ele ficou preso mesmo assim. E a vida que segue, né? Então o Adonis seguiu como campeão e o Damien seguiu preso. Então, seguindo dessa situação, o Adonis leva ele aonde ele vai estar observando tudo. Provavelmente ele vai estar reparando quão respeitado o Adonis é. E aí ele vai estar comentando com o Adonis que ele ainda está em forma, tudo mais, provavelmente pedindo uma oportunidade de treinar um pouco mais boxe e tudo mais. E o Adonis vai pedir para ele comparecer lá no local onde ele treina, no ginásio, né? E o interessante de tudo isso é que ele vai se mostrar com grande potencial, né? Ele vai chamar a atenção do Adonis e do treinador do Adonis com os socos que ele vai dar. E logo em seguida ele vai ser provocado, onde ele vai fazer um sparring, ele vai ganhar do cara e vai ser violento. Isso lembra muito o Tommy Gunn, lá do Rock 5, né? E aí
o treinador do Adonis vai estar falando pra ele que ele não deve nada ao Daemon pelo passado e tudo mais. Mas a gente sabe qual é o personagem do Adonis, né? Provavelmente ele vai ficar com esse receio, ele vai ficar com isso dele estar devendo alguma coisa pro Daemon. Muito provavelmente pode ter sido culpa dele, o Daemon ter sido preso, né? Lembrando que os dois foram presos juntos, mas provavelmente o Adonis foi solto e tudo mais, e culminou em toda aquela história do Creed 1 que a gente conheceu. Né? Então provavelmente pode ter sido culpa dele, por isso ele joga essa carga toda para ele mesmo, né? Sinta que ele deve algo ao Daemon, e isso vai pendurar pelo filme todo até o final. E aí ele vai estar contando um pouco da história dele pro Adonis e pra esposa do Adonis, onde ele vai estar dizendo que ele era melhor e tudo mais. E aí vai se desenrolando o trailer, né? Então, partindo dessa situação, a gente tem uma cena interessante onde o Daemon comenta que ele foi preso por metade da vida dele e ele viu uma outra pessoa ocupar o lugar onde ele deveria estar. Então ele fala que é como se o Adonis tivesse roubado a vida que ele deveria ter. Talvez ele se sinta como se ele fosse melhor com o Adonis, como se ele devesse estar ali naquele lugar no boxe com todo aquele luxo e sem pobreza e tudo mais. Né? E uma ressalva que eu tenho é que, se vocês observarem bem, tem uma pessoa que está atrás dele segurando um título de campeão, né? Eu acho isso muito interessante. Eu acho que talvez o Daemon já tenha ganhado uma luta, já esteja como campeão, né? Mas a gente vai entender o porquê disso um pouco mais tarde. Ou talvez seja apenas um fã fissurado de boxe com um cinturão da WBC ali, sabe? Mas vamos entender isso um pouquinho mais tarde, um pouco mais depois no trailer, né? Então, partindo disso, é meio como se ele estivesse desafiando o Adonis. E aí o Adonis vai ficar reflexivo, vai mostrar a entrada do Daemon no ringue, a entrada do Adonis, e vai mostrar agora algo interessante. Aqui vai mostrar o Daemon lutando contra aquele Chaves, aquele cara que a gente viu lá no início do trailer, que tá naquele pôster, que tá com 2 cinturões, né, que provavelmente seria o próximo alvo do Adonis. O Daemon provavelmente vai ganhar ele, né, e vai bater nele brutalmente. A gente vai conseguir observar isso porque ele vai estar todo deitado, todo mundo vai ter ido ver, o juiz vai ter interrompido a luta. A gente consegue observar que a roupa do juiz está toda com sangue, né, e se o Daemon ganhou, provavelmente o Daemon vai levar esses cinturões, aquele cinturão da WBC que o Chaves tinha. E aí isso justifica a cena anterior, né? Justifica a cena, né, do Creed indo falar com ele e ter aquele cara segurando o cinturão lá atrás, que provavelmente ele tá segurando o cinturão do Daemon, né? Então o Adonis vai ter visto isso, vai falar com ele e provavelmente vai ser onde ele vai falar aquelas coisas que ele falou anteriormente, que ele deveria estar ali, que ele ficou preso com metade da vida dele, etc. E vai ser onde vai haver esse desafio. E é importante notar que esse desafio, se for nesse ritmo, vai ser um desafio valendo o título, tanto para os dois, né? O Adonis, se ganhar, o Daemon vai ficar com os títulos dele, e o Daemon, se ganhar, vai ficar com os títulos do Adonis. Pode ser essa dinâmica, que vai ser muito interessante e nunca foi explorada antes em Rock, né? Vai ser uma luta ali por títulos de categorias diferentes e tudo mais. E aí a gente vai ter de relance uma cena do Adonis com a filha dele, uma cena do Adonis com a esposa, que a gente vai ter aí, né, o pôster do Adonis versus o Daemon avacalhando isso. Novamente a gente vai ter ali a cena da luta do Adonis com o Rick Conlan, onde o Adonis provavelmente vai ganhar, né? E aí isso já deixa em xeque, né? Esse ordenamento do trailer já deixa em xeque se essa luta ela vai se passar no início do filme ou vai se passar durante o filme. Se vai ser uma defesa que o Adonis vai estar fazendo antes dele lutar propriamente dito com o Daemon, né? Mas eu particularmente acredito que isso vai ser no início do filme. Então, partindo disso, a gente vai ter aí o processo de treinamento dos dois, o Adonis com a própria filha, né? A gente vai ter os dois se olhando aí frente ao espelho, todo esse drama, o Adonis treinando incessantemente, e ao mesmo tempo que ele treina, a gente consegue sentir uma carga psicológica nele, porque ele trata o Daemon como uma espécie de família, e isso pode pesar muito durante a luta, porque é como se ele estivesse lutando com um irmão, e aí talvez ele não consiga dar tudo de si, e isso vai prejudicar ele, porque o Daemon deve estar com sangue nos olhos para pegar os títulos e para pegar a vida que o Adonis tinha, né? Então, e tudo isso vai ser observado. A gente vai ter essa cena em que o Adonis vai estar sentado no corner, em que ele vai estar conversando com o treinador dele e tudo mais, e o Daemon também, né? E aí a gente vai para a cena da luta dos dois, aonde os dois vão se degradear, e aí o trailer termina.
E um detalhe que eu queria comentar é que o Damien tá entrando com cinturões, né, atrás dele. Se vocês observarem bem, tem ali o treinador segurando os 2 cinturões que ele tem. Então ele meio que já é um campeão. Provavelmente pode ter sido os cinturões que ele ganhou lutando contra o Chaves. Ou pode ser que ele e o Adonis tenham 2 lutas. Na primeira luta ele vai derrotar o Adonis, tirar os títulos do Adonis, já que esses cinturões eram os mesmos cinturões que o Adonis aparece no início do trailer. Ou ele vai ter realmente ganhado em outra categoria, vai ter ganhado o Chaves, vai ter levado os títulos dele e tudo mais. E isso é bem interessante, né? Então, vale notar também que a própria roupa que o Adonis ele tá usando, né? É uma roupa diferente. Ele tá usando uma espécie de short branco, né? E aí é interessante porque no pôster ele tá usando outro short. Ele tá usando aquele short clássico dele vermelho. Então isso pode ser um indicativo de que os dois vão ter 2 lutas. Que nem foi no Creed 2, né? No Creed 2 também o trailer ele dava a entender que seria apenas uma luta, mas na verdade nós tivemos 2. E a gente conseguiu notar isso imperceptivelmente por esses pequenos detalhes. Então dá pra ver que esse filme vai ser um filme que vai pegar fogo, vai ser um filme mais íntimo pro Adonis. Não vai ter a presença do Rock, pelo menos não diretamente, né? Provavelmente o Rock vai aparecer como uma espécie de flashback. E a gente vai ter vários elementos dos filmes anteriores resgatados. A gente vai ter o Rick Conan, que vai lutar contra o Adonis. E a gente vai ter outros elementos, como por exemplo, o protagonista tá treinando o antagonista, que foi algo que aconteceu no Rock 5. Eu acredito que não vai ser igual um Rock 5. Eu acredito que possa ser que o Damien já tenha vários conhecimentos de boxe e ele esteja apenas esperando a oportunidade certa para mostrar para o Adonis. E outro detalhe é que aquele spar que o Adonis está assistindo lá no início do trailer pode ser um spar do Damien, né? Então tem essa possibilidade de ser um spar do Damien, de fato o Damien ter aprendido do zero com o Adonis para derrotar o Adonis, né? O que eu acho que pode não ter acontecido, pode ser que de fato o Damien já tenha conhecimentos. E é isso. Então essas foram as informações iniciais que esse trailer ele nos mostrou. Então ele nos mostrou que essa batalha vai ser uma batalha que vai ser entre 2 ex-amigos, né? 2 amigos de infância que agora vão ser rivais. Vai ser uma batalha que vai ter muito mais do que um título em jogo. Os dois vão ser dignos de enfrentar um ao outro, já que o Adonis é o campeão e o Damien provavelmente vai ganhar título durante esse processo. E vamos ver agora como é que isso vai acontecer, né? Eu teorizo que o Adonis vai perder a primeira luta devido a essas questões emocionais e depois ele vai recuperar os títulos na segunda luta dele contra o Damien, né? Eu teorizo que vai ser assim. Eu teorizo que vai ser uma batalha mais psicológica para o Adonis. Talvez o Adonis tenha até condições de derrotar o Damien, mas ele não consiga na primeira luta por ele estar enxergando ali aquela figura que ele teve na infância como um irmão. Então essa foi a minha análise do trailer. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E comentem também aí, deixem a análise de vocês aí também, as teorias de vocês. E muito obrigado por ter chegado até aqui e tamo junto.